Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, Enem 2026. Inscrições seguem até o dia 12 de junho. Provas acontecem em novembro. Operação Vaga Livre reforça a fiscalização nos arredores dos arraiais de São Luís. Copa 2026 cresce alerta para golpes virtuais. Reclamações disparam no país. Suspensa a pesca da tainha por arrasto. Polícia prende acusado de furtos no interior do estado. Policial de folga impede assalto no Turu e suspeito sai ferido. Bebê morre e 5 ficam feridos em Balsas. Política com Felipe Clã. Está evidente que Brandão e Orleans vão cobrar a maturidade dos aliados. Economia com Wagner Matos, o IPTU 2026. Concursos e oportunidades. Esporte, Sampaio vence o César Araraquara na 17ª rodada da NBF. Imperatriz Sampaio avançam à segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série D. E lesão na coxa tira Wesley da seleção brasileira. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Junho Violeta. Campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa com a professora do curso de medicina da UFMA, Jacira Serra. Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham, sintonizam agora no Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, Mayra, dia 8 de junho de 2026, Dia Mundial dos Oceanos, também Dia do Oceanógrafo. Dia Mundial do Tumor Cerebral. E Dia do Citricultor, mandando os parabéns aqui para a Mayra Nogueira, atrasadinho, né, Mayra? Mas, dentro do jornal, a gente tem que dar os parabéns. Mayra, muita saúde, muita paz e, acima de tudo, força! Coragem! Vida, coragem! Olha obrigada, só, obrigada, Adalberto Júnior. Obrigada. Parabéns. Valeu, é isso aí. Vamos juntos. Que venham muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos, de saúde, tudo de bom para mim, para você também. E os aniversariantes que estão aí sempre sintonizados na 106 também. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7 horas e 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E confira com a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br. Lá é o nosso site, você pode baixar também o nosso aplicativo por lá gratuitamente, ou então acompanhar a gente na live do Jornal Rádio Universidade, no canal do YouTube, né? Universidade FM 106. Por lá a gente já tem aqui a capa de O Imparcial. Na manchete, eleições 2026. Brandão afunila disputa por uma vaga ao Senado. Diante de lideranças políticas e aliados, Brandão confirmou que a segunda vaga ao Senado Federal será destinada à Federação União Progressista, formada pelo União Brasil e pelo Progressistas, o PP. O movimento, embora esperado nos bastidores, tem um significado que vai além da disputa, da simples distribuição, melhor dizendo, além da simples distribuição de espaços partidários. Na prática, o governador retirou da mesa a disputa de outras legendas pelo posto e afunilou a corrida entre dois nomes de peso da política maranhense. Os deputados federais Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, e André Fufuca, do PP.
É isso aí, Mara Nogueira. O que mais aqui em O Imparcial? Governo do Estado ampliará a Praça do Viva da Cidade Operária. Inscrições para o desafio Liga Jovem são prorrogadas até 9 de junho. Jovem atleta maranhense busca apoio para disputar Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo. E para fechar o Imparcial, empresas acumulam 1,8 bilhão de reais em dívidas aqui no Maranhão. Agora, Mayra, destaques do Jornal Pequeno nesta segunda-feira. Manchete: mercado de eventos cresce e impulsiona geração de negócios em São Luís. Estudo do Sebrae aponta que o país realiza cerca de 10 milhões de eventos por ano. Em São Luís, os resultados do Multicenter Negócios e Eventos refletem a força do setor, Mayra. União Europeia barra carne brasileira e suspende importações a partir de setembro. Isso aí tem impacto, viu? Maranhão Livre da Fome é apresentado no EGOV Summit Brasil, na Estônia, um dos mais importantes eventos de inovação do mundo. Ministro Fachin nega a suspeição de Nunes Marques para decidir sobre a CPI do Master. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, negou o pedido de 4 senadores para declarar a suspeição do ministro Cássio Nunes Marques para julgar um mandado de segurança que pede a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Banco Master. A decisão foi proferida na quarta-feira, dia 3, né? Só lembrando, tem parente aí, né? Parente do ministro Cássio Nunes Marques, enrolado no Banco Master. 7h21 agora. Daqui a pouquinho tem análise política com o Felipe Clã, só para lembrar, tá? E agora vamos para o trânsito, Mara Nogueira. Na volta. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h22, Mayra Nogueira, já vendo aqui no trânsito, o mapa do Waze.com, BR-135, saída de São Luís, a coisa tá feia por lá. Aqui também na entrada da área Itaquibacanga, a coisa não tá legal também, viu? Aqui até as imediações do Parque Botânico da Vale, trânsito muito demandado, com retenção de trânsito desde a barragem do Bacanga. Quem tem mais informações do trânsito é Borges, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Alberto. Bom dia a você que começa a semana com a gente. Nós trazemos agora informações referentes à Avenida Santos Dumont, comparando aí os dois sentidos na altura da via, o fluxo mais intenso para quem busca acessar aí a Casimiro Júnior, no Anil, por conta da quantidade de veículos nesse horário, buscando esse acesso, somado aí a um conjunto semafórico que tem ali na altura do posto de saúde. Essas duas situações acabam provocando aí retenção e deixando o trânsito mais lento nesse horário, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, comparando os dois sentidos, o fluxo ele é relativamente mais tranquilo, flui melhor do que quem busca acessar aí a Casimiro Júnior. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. 992-17-2647 é o nosso WhatsApp, você pode participar também lá pelo chat do YouTube, tá? Entre em contato com a gente.
7 horas e 24 minutos agora. Vamos ao noticiário, Mayra. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando o noticiário de hoje, tá? Falando sobre o Enem, né? Enem 2026, para trazer informações sobre as inscrições. Segue até o dia 12 de junho. Provas em novembro. Exatamente, Adalberto. O prazo foi ampliado pelo Ministério da Educação, ampliação do período de inscrições para o Enem 2026, novo fôlego aos candidatos. Eles têm agora até o dia 12 de junho para, então, se inscreverem. Nesse intervalo, eles podem garantir participação do exame no Enem. As inscrições, a gente lembra, elas são feitas pela página do participante e as provas, elas seguem mantidas para 2 domingos seguidos, vai ser aí durante o mês de novembro, nos dias 8 e 15 de novembro. A taxa de inscrição também continua no valor de R$ 85,00. Isso para quem não conseguiu a isenção segundo o INEP. O exame deste ano ele vai ter mais locais de aplicação, são cerca de 10 mil escolas envolvidas. A ideia é facilitar o acesso e também reduzir o deslocamento dos estudantes, inclusive estudantes da rede pública. Outra novidade é a inscrição automática, isso para alunos da rede pública, alunos que estão concluindo o ensino médio. Mesmo assim, eles precisam confirmar dados como cidade da prova e língua estrangeira na plataforma. No calendário oficial, o pagamento da taxa vai até o dia 17 de junho, já o resultado de atendimento especializado sai em 19 de junho, com recursos entre 22 e 26, e resposta final no dia 3 de julho. Portanto, então, período de inscrições para o Enem 2026 prorrogado, seguindo agora até o próximo dia 12 de junho, sexta-feira agora. Adalberto, Mayra. 7h26, Borges, continuando aqui falando sobre essa operação Vaga Livre, que reforça a fiscalização nos arredores dos arraiais de São Luís. Operação iniciada nesse sábado agora, ação por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do Maranhão, Operação Vaga Livre. A iniciativa ela ocorre nos arredores dos principais arraiais aqui da capital, combate a cobrança irregular de vagas de estacionamento durante o São João 2026, trabalho realizado de forma integrada pelas forças de segurança, atuação da Polícia Civil do Maranhão e também da Polícia Militar do Maranhão. As equipes elas fazem abordagens, orientações e fiscalização, também registros de ocorrências nos pontos de maior movimento. Durante as ações, os agentes eles utilizam sistemas de consulta em tempo real, fazem também checagens de mandados de prisão, antecedentes e outras informações de segurança, reforçando então a identificação de irregularidades e também de suspeitos. O intuito da ação é garantir aí a organização sem impedir o trabalho irregular de quem atua de forma legal. A Operação Vaga Livre, ela faz parte do São João Seguro 2026, ação da Secretaria de Segurança, conta com o suporte do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, também de CIOPS e outras forças de segurança, trabalho desenvolvido com suporte, fazendo aí uso de tecnologia, também de drones e ainda de vídeo monitoramento, foco reforçar aí a segurança dos festejos, que vai seguir por todo o período do São João 2026, e quem se sentir lesado pode acionar as forças de segurança e buscar, então, os seus direitos. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora sobre Copa do Mundo. Só lembrando, tá? Olha, pessoal, Paulo Pellegrini vai fazer uma cobertura com a gente aqui diariamente, a atualização da Copa, logo pela manhã no Jornal Rádio Universidade, com exclusividade, comentários também exclusivos aqui na Copa do Mundo. Se preparem, porque a cobertura vai ser bacana aqui no Jornal Rádio Universidade, com muita análise, entre outras coisas. Mas, Borges, né, a parte negativa da Copa, né? Claro que tinha que crescer essa quantidade de golpes virtuais, né? Adalberto, o número de golpes ligados à Copa do Mundo vem crescendo no país.
foi que apontou aí um levantamento feito por uma empresa de serviços de rede privada virtual, e de acordo com esse estudo, 34% dos internautas afirmaram ter contato com fraude sobre o tema. Isso começando em 2024 e seguindo até 2025. Nesse intervalo foi feito esse levantamento e verificou-se esse crescimento. Aponta aí para que quase o dobro do registro no ciclo anterior do Mundial passado. Dados do Procon de São Paulo, inclusive, mostram também um salto nas reclamações recentes. As reclamações aumentaram nos últimos 3 meses. As queixas relacionadas à Copa chegaram a crescer até 8 vezes. Um destaque aí para vendas falsas e promessas enganosas. E, de acordo aí com especialistas, o avanço da inteligência artificial tem facilitado a ação dos criminosos. Eles conseguem criar páginas e também anúncios falsos em poucas horas e ainda personalizam os golpes usando dados vazados de vítimas. Outro ponto de atenção é o uso do Pix, que, por ser rápido e também irreversível, dificulta a recuperação do dinheiro após a fraude. As redes sociais, elas seguem como principal meio de divulgação dos golpes, especialmente o Instagram e o WhatsApp. A orientação nesse sentido é de que os consumidores redobrem a atenção aos cuidados, também desconfiem de promoções muito baratas, precisa ainda checar os dados de empresas e evitar pagamentos sem verificação. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Vamos tomar cuidado, viu? Ficar de olho aí que a galera aproveita tudo. Olha, tem break agora em política em seguida com Felipe Clã. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Análise política, vamos com a análise política de Felipe Clã com a gente aqui. Felipe, um ótimo dia, uma ótima semana. Já está no clima de São João, já? Olha, ainda não permitiram, né? Que coisa absurda, não consegui brincar, não consegui descansar nesse feriado. Esses políticos estão muito chatos, eles estão maltratando a imprensa especializada. Que coisa doida, ninguém não comi um mingauzinho de milho. Mas quem sabe, daqui para frente, se bem que do jeito que vai a coisa, ninguém vai brincar nem de quadrilha agora neste período. Mas bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Felipe. Felipe, para começar essa semana, né, bora logo mostrando os dentes, né? Por que Brandão e Orleans vão cobrar maturidade dos aliados? Olha, Brandão é chamado de pai, né? Todo mundo chama Brandão de pai. Diz que todo pai é paciente até uma certa hora. Nem os nossos, pelo mais que foram amorosos, ficaram o tempo todo mostrando os dentes, como você disse. Chegou a hora de os aliados mostrarem que estão do lado de Brandão. Né? Brandão vive sobre um intenso, ele e o Orleans, melhor dizendo, sobre um intenso ataque, né, de exigências da esquerda, da turma do Lula, da turma do Flávio Dino. Parece que a república que eles implantaram no Maranhão, que nunca aconteceu e nós nunca vimos, né? O Maranhão continua sendo um país dentro do Brasil, em todos os pontos, principalmente na política. Então, o Brandão cansou dessa negocinho de vou ali conversar com o meu concorrente, vou aqui entender o que é melhor, se é melhor para mim ali, mas eu vou continuar no teu palanque, usando a tua estrutura. Chega, essa semana o Brandão, esse feriadão, Brandão chamou os aliados e deu um enquadramento.
né? Retire-se daí, por favor, deste enquadramento, o MDB, leia-se Rosiana Sarney, José Sarney. Eles estão tentando encontrar uma forma de equacionar o papel de Rosiana nesta eleição, até porque nós sabemos, e a própria Rosiana não esconde todo dia nas redes sociais, que ela ainda está num sério tratamento, né, de um câncer muito delicado, talvez a maior batalha entre os 20 e tantos cânceres. Mas a questão é que os progressistas e o União Brasil, né, precisam se resolver quem vai ser o senador, quem vai ser o vice, né? O MDB também está nessa história, porque Brandão não tem que ficar o tempo todo refém desse pessoal. Corretíssimo o Brandão, corretíssimo o Orleans, até porque eles já estão com a campanha lá na frente, eles não param um dia de fazer a campanha pelo Maranhão. Agora, o tempo todo estarem cobrando um sequestro de de um refém que não existe, fica muito difícil, meu caro Adalberto. Felipe, me fala uma coisa. Tem uma gravação aí de tentativa de compra de voto, incluindo o Braide. Que armação é essa? Que parada é essa? Os aliados, às vezes, né, querendo se salvar, né, colocam um nome ou deixam lá anotado algumas coisas, né? A gente vê esse Boccaro mesmo aí, deixou lá não sei quantas anotações com nome de pessoas, listas, as famosas listas. A questão é que a Silvana Noeli, que foi vereadora de São Luís, é uma mulher de princípios, é muito conhecida, né? É uma mulher que não leva desaforo e não aceita ser tratada como uma comum quando a questão é política, né? Existem sim as pessoas diferentes na política do Maranhão, a gente pode até não acreditar e não tem. A Silvana Noeli, que eu acompanho há muito tempo, é uma mulher que, podemos dizer, é uma mulher de referências, né, de virtudes. E me parece que esse rapaz, Júnior Vieira, que está, inclusive, deputado, né, interino aí na vaga do Fernando Braide, né, que é muito amigo dos meninos, né, dos Braides, já foi secretário. Me parece que ele pisou na bola, né? Empolgado, foi fazer uma proposta indecorosa para quem? Para Silvana Noeli. Olha onde é que ele se meteu, prometendo R$700 mil, né? Mais não sei quanto, 10 mil por mês e tal, para ela apoiar a candidatura dele. Ele queria que ela estivesse como pré-candidata a deputada federal, para fazer coeficiente político, né, e também indicar o nome dele. Olha que loucura, né? Uma pessoa que já esteve presente no parlamento vai se prestar a uma coisa dessa. A questão é o seguinte, é que ele, no desespero dele, ele é que incluiu o nome do Braide. Ninguém, a Silvana Noeli não falou em nenhum momento no Braide, até porque o Braide não deveria ter nada a ver com isso. Ou seja, o Júnior Vieira, no seu susto, incluiu nesse processo que tem que ser apurado pelo TRE, pelo TSE, pela Polícia Federal, né, de compra de apoio. Isso é muito grave, porque isso realmente é uma quebra, né, em todo o sistema eleitoral, né, na liberdade, na democracia, em que todos têm direito por iguais. Apesar que a gente sabe que isso não existe, né? Até nessa distribuição desses 5 bilhões, que eu vou até trazer os valores amanhã, né? Na distribuição de 5 bilhões, eles dão o dinheiro como eles querem, não é padronizado, né?
né? Todo mundo deveria receber por igual e cada um se virar como pode. Não, tem gente que nem recebe, tem gente que nem vê esse dinheiro. E para onde é que foi esse dinheiro? E cadê o Ministério Público Eleitoral? Ele apura isto? Ele não olha qual é a lista de pessoas que estão recebendo esse dinheiro? A questão, meu caro, é que o Júnior Vieira errou com a Silvana Noeli e pecou com o pré-candidato ao governo do Maranhão, Eduardo Braide, colocando o nome dele no circuito, né, da denúncia, meu caro Adalberto. Felipe, infelizmente essas coisas vêm acontecendo justamente com candidaturas femininas, né? A coisa acontece bem aí, infelizmente. Felipe, falar agora sobre CPI, né, na Assembleia Legislativa, foi negado aí acesso ao processo em relação a Felipe Camarão, é isso? Nós deixamos uma pergunta aqui, né, na Rádio Universidade, quando a CPI, de forma corajosa, foi pedir a quebra de sigilo do Felipe Camarão. Eu volto a repetir, o Felipe está permitindo que desgastem o nome dele, está permitindo que a biografia dele esteja, né, com esta mancha. É tão fácil, vem a público e mostra por A mais B, né, contabilmente, que nem ele, nem os assessores, nem os seguranças dele operacionalizou esse dinheiro todo. Eu acho interessante, porque quando os assessores ou as pessoas que estão na campanha dele vêm conversar conosco, a única coisa que a gente pede são esses dados. E eles sempre enrolam e não têm esses dados. Não existe isso aí é coisa do pessoal do Brandão, isso aí é contra o Flávio, isso é contra não sei quem, é contra o mundo. Não sei, será que o COAF, que nunca nem ouviu falar em Felipe Camarão, né, que nunca soube que Felipe é apadrinhado de Flávio Dino, ia fazer uma denúncia dessa, ia dar uns dados desse para prejudicar uma pessoa? Eu não acredito nisso. Eu acho que, mais uma vez, a Justiça mostrou, né, negando o acesso à CPI, da CPI ao processo que está na Justiça, está parado, mais uma vez mostrou que a nossa Justiça do Maranhão tem, sim, dois olhos virado cada um para um lado. Aquela faixinha que se bota no olho não funciona na Justiça do Maranhão. Diga-se de passagem, meu caro, do Brasil, se a gente pode dizer. É particularmente lamentável, meu caro Adalberto Maira e Borges. Falar em lamentável, né? A gente não entende uma coisa. Como é que a família Bolsonaro, né, que sempre detestou o cinema, de uma hora para outra está fazendo filme, documentário, tanta produção, tanta coisa, né? Como é que se explica isso, Felipe? Olha, Adalberto, eu recebi um convite, eu acho que vocês também receberam, né, para uma coletiva de imprensa da Flávia Berthier, que eu a conheço há muitos anos, né, é uma ativista de direita radical, mas é uma pessoa do bem. É uma pessoa do bem, é uma pessoa de família. Agora está encantada, né, pelo Bolsonaro. Cada um fica encantado com quem quiser, só que não queira forçar os processos. E a Mariana Carvalho também, que é aquela ativista de direita, né, da região tocantina, tentando ser deputada federal. A questão é que eles convidaram para uma entrevista coletiva para a exibição, né, agora, daqui uns dias, como é que chama, meu Deus? Só um pouquinho aqui que eu vou buscar o dado, documentário A Colisão dos Destinos. Olha o nome. No meio de uma vultosa, né, denúncia de 100 e tantos milhões que o Flávio Bolsonaro tentou arrancar
do Vocaro, porque a verdade é essa, né? E pior, mandaram desse dinheiro que eles já receberam, 63 milhões, o cara um dia antes de ser preso, com tornozeleira. O Flávio foi à casa do cara, ou ligou para o cara, cobrando o resto do dinheiro, desesperadamente. Mas pior ainda é nós entendermos que se tinha esse documentário, né, que é um longa, ainda por cima, não é um documentáriozinho rápido, não, é um longa. Para que fazer mais um filme? Será que a vida incrível do Bolsonaro, né, tem tanta coisa assim para mostrar? Eu não duvido, eu respeito, mas a verdade é que essa questão se tornou, sem dúvida nenhuma, não uma pedra, mas um espinho no sapato dos bolsonaristas. Inclusive, lembrando, nós vamos falar muito isso essa semana, que é a questão de cada vez que eles são pegos aprontando, né, com o dedinho queimado, os bolsonaristas, eles correm lá para o tio Trump para prejudicar o nosso país. A Faria Lima, os empresários do Brasil estão muito, muito chateados com a família Bolsonaro, meu caro Adalberto. Eu não sei se está tão chateado assim, viu, Felipe? Porque até agora estão mantendo aí o apoio, né, para ele como pré-candidato. Enfim, é isso aí. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre Laésio, né? Laésio, ele brincando aí de fujão eleitoral. Ele é um fujão eleitoral, é isso, Felipe? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu particularmente tento entender esse pessoal, né? É um discurso doido, é uma coisa. Eu sou brabo, eu sou zangado, eu sou diferente. Eu sou aquele cara que ninguém nunca foi, né? E aí, bem ali, né? Primeiro tentou fazer o Eduardo Braide na posição de prefeito de São Luís e pré-candidato como seu vice. Deu a chance do Eduardo. Olha, isso foi uma das coisas mais cômicas que teve já nessa campanha. E agora parece que ele entendeu que a corrida eleitoral está entre o Eduardo Braide e o Orleans Brandão, né? O Felipe não decolou até agora, mesmo sendo o pré-candidato do Lula, como se Lula transferisse um voto ao menos no Maranhão. Isso nós já falamos aqui. Não é nada contra ninguém, mas eu fico pensando, tudo bem, ele pode desistir, ele pode ir ser senador, ele pode ser deputado federal, deputado estadual, o que ele quiser. A questão é que ele, com o discurso que ele faz hoje, que ninguém compra ele, sem esquecer, ele denunciou o Eduardo Braide, que tinha tentado comprar a candidatura dele, você lembra bem disso, e não foi apurado essa denúncia, né? Olha aí, o TRE está faltando, né? Nós vamos trazer esse assunto mais para cá, nós precisamos entender se o TRE não vai fazer nada, precisa ser oficialmente provocado. A população brasileira já está sendo, e principalmente a maranhense, já está sendo provocada e conscientizado pela imprensa, que estamos aqui falando as coisas. Ainda precisa mais alguma coisa para ser apurado? Não precisa. Agora, o Laésio vai queimar a sua biografia, meu caro Adalberto? Eu penso que, infelizmente, ele vai, porque as gravações que são feitas e tudo mais têm demonstrado que ele vai, sim, pegar algum cargozinho para mandato de deputado federal ou senador da República. Tão grande, tanto discurso, tanto barulho, para ficar no final com um apito, meu caro Adalberto. Felipe, esperando você aí como anfitrião, né, para receber numa mesa Duarte Júnior e Roberto Rocha. O que sai disso? Me tire disso.
O que é isso? Você é meu amigo, eu sei que você está com esse look novo. Olha, parabéns, viu? Excelente. Mayra deve ter aprovado, o Borges também, não é verdade? Né? Eu não escutei, Mayra. Com certeza. Muito bem. Muito bem. Vocês acharam que eu ia passar e não ia falar, né? Mas Felipe não perde uma. Eu quero dizer o seguinte, é que o Duarte já está sendo agora cogitado, não é mais para senador, é para poder ser um vice. Ou seja, sabe lá Deus quem está cogitando ele, né? Será que um deputado campeão de votos, principalmente na capital, né, vai se juntar ao Eduardo Braide para ele ser somente da chapa do Eduardo e na próxima eleição ele não poder realizar o sonho de ser prefeito da capital do Maranhão? O problema é que houve um debate, né, em torno disto. E o Roberto, numa entrevista que não tem papa na língua, né, contou que ninguém queria o Duarte. Isso é fato, o próprio Duarte já disse isso. E o Roberto trabalhou para trazer como é que chama? O Duarte Júnior para o partido deles, para o Novo, que também não quis o Duarte. Ou seja, ninguém quis. E, no final, trabalharam para ele poder ficar no Avante. Agora, o que aconteceu? O Duarte disse que o Roberto é mentiroso. Com a palavra Roberto, com a palavra Duarte. Será que eles vão ficar discutindo isso? E as propostas para o Maranhão? Não tem, meu caro Adalberto? Felipe, para a gente finalizar bem objetivo, por favor, que a gente já estourou o horário. São Mateus, a capital do arroz do Maranhão. Eu queria fazer esse registro porque teve, claro, todo aquele evento político em torno da questão, mas principalmente a questão da nova fronteira do Maranhão, que é aquela região ali de São Mateus, né, de arroz, vindo fábricas, vindo as grandes empresas para beneficiar, vindo a questão da valorização do nosso produto, do nosso agricultor, né? Nós temos grandes agricultores, mas nós temos também a família. O segundo Agrobalsas, né, 2026 foi realmente um evento que marca definitivamente São Mateus no calendário do Maranhão e nacional. Assim começou a Expoimp, assim começou a Expoema, assim começou o Agrobalsas, que hoje tem altos investimentos, negócios permanentes, construção de espaços, como é que se fala? De exposições. Tudo isto é muito importante. Parabéns ao povo de São Mateus, parabéns à gestão do município, parabéns ao Miltinho Aragão, que é impagável. O Miltinho, quem duvidar de Miltinho, né, ele falou, inclusive para nós lá no Imparcial, que São Mateus seria a nova fronteira agrícola do Maranhão. E parece que está cumprindo, meu caro Adalberto Mayra Borges. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente conta com você amanhã com mais análise política. Vamos nos juntar aí, porque tem arraial e vamos pular fogueira, viu? Uma ótima semana. Tá bom. Mara Nogueira, agora a gente tem break, dica saudável, em seguida vem Wagner Matos com análise da economia, falando sobre o IPTU 2006. Não perca. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social.
É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís, com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcema.tc.br. Participe! Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. Dica saudável. A caminhada é uma das atividades físicas mais simples e acessíveis para quem busca mais saúde e qualidade de vida. Praticada regularmente, contribui para o bom funcionamento do organismo e ajuda a manter o corpo em movimento. Mesmo por poucos minutos ao dia, caminhar pode gerar benefícios importantes para a saúde física e mental. Confira agora alguns benefícios da caminhada. Primeiro, a caminhada ajuda a melhorar a circulação sanguínea e contribui para a saúde do coração. Também auxilia no controle do peso, reduz o estresse e melhora o humor. Por fim, caminhar regularmente pode aumentar a disposição, fortalecer os músculos e melhorar a qualidade do sono. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Sete horas e 56 minutos. Agora vamos à cotação do dólar e do euro para chamar Wagner Matos. Cotação do dólar e do euro. É isso aí, vamos começando a semana na cotação do dólar, que teve alta de 1,78%, está cotado a R$ 5,15. O euro teve alta de 1,13%, cotado a R$ 5,94. E a gente recebe agora Wagner Matos, ele traz informações e análise hoje sobre o IPTU 2026. Bom dia, Wagner, uma ótima semana. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto, bom dia a todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Uma boa semana a todos. É isso aí, meu amigo. Chegou aí o período de pagar o nosso IPTU. E aí, Adalberto, já sabe, né? É uma conta que chega aí todo mês, ou todo ano, e que está prevista aí no orçamento familiar. Por isso é importante se planejar antes dos gastos, com a Copa do Mundo, o São João e as férias que já estão se aproximando, né, meu amigo? É verdade, é verdade. O IPTU, né? O IPTU, enfim, um imposto que é importante, claro, né? E ele também é definidor aí de uma série de coisas, negociações, né? Enfim, a gente está falando de imóveis, né? Isso aí é muito importante, e claro, né? O próprio imposto que é pago, e, enfim, vai ter os investimentos aí por parte da prefeitura, né? Exatamente, Adalberto. É um imposto aí que acaba contribuindo para fazer
obras de infraestrutura, na sua maior parte aí voltada para a população que reside, né, na região. Aí entra coleta de lixo, iluminação, asfalto, enfim, limpeza. Então, a gente sabe que o contribuinte tem que estar fiscalizando essa aplicação do IPTU para estar cobrando, principalmente ao redor das suas residências. E aí, meu Adalberto, a gente tem aí um calendário para o pagamento do IPTU desse ano. Ele veio com duas novidades não, é que veio com a opção de pagamento parcelado em até 6 vezes ou em cota única, onde você tem 15% de desconto. E aí, Adalberto, aí eu alerto para aqueles que têm condições de estar fazendo pagamento em cota única, a gente destaca esse valor de 15% à vista, que é um valor significativo, porque a gente sabe que está acima, né, da nossa taxa de juros, que está em torno de 12,5%. Então, aqueles que têm condições vão pegar um belo desconto e aí consegue ficar em dia. E se a gente comparar, se esse dinheiro que você ia estar pagando, se fosse rendendo em alguma aplicação, ou se vale a pena fazer o pagamento à vista, aí eu aconselho fazer o pagamento à vista, que ele é bem mais significativo. E a outra opção para pagamento é o parcelamento em 6 vezes sem juros. Você vê aí que tem essas possibilidades. A primeira parcela começa agora do dia 10 de julho e a última parcela se encerra no período de 10 de dezembro. Adalberto, uma coisa que é interessante, que vale a pena destacar, que o IPTU ele sempre cai no mês de julho, né? A partir de junho, para estar pagando aí no começo de julho. A gente sabe que no começo do ano a gente tem aí aquelas contas famosas, tradicionais, né? Os gastos do fim do ano, material escolar, matrícula, IPVA. Então, se tivesse o IPTU, ia ficar muito mais pesado para as pessoas se organizarem essas finanças. E esse calendário adotado pela prefeitura, que já não é de agora, ela também acaba facilitando para a gente ter essa possibilidade, uma folga no orçamento para organizar e tentar ficar em dia. E uma outra coisa, Adalberto, que a gente deve destacar é que o IPTU, ele pode ser consultado no site da Secretaria Municipal de Fazenda. Então, você vai lá no site, que é semfaz.sãoluís.ma.gov.br, e aí você procura lá o íconezinho do IPTU. Aí tem a opção de emissão do IPTU. Aí você pode estar colocando a inscrição mobiliária, ou o seu CPF, ou o CNPJ da empresa, para aqueles que têm os imóveis em nome da empresa. Aí, feito isso, você consegue fazer a consulta e ver o valor. Sim. E aí, feita essa consulta, você escolhe a modalidade de pagamento, e aí é gerado os DAFs, né, os DANs, né, desculpa, o DAN, para fazer o pagamento. É uma excelente opção para estar fazendo isso, e é uma oportunidade de estar agilizando e vendo e se organizando para pagar o IPTU de 2026. Wagner, eu tenho uma pergunta rápida. A impressão que eu tenho, eu não sei se a maioria tem, né? A impressão é aquela de que uma maioria, talvez, não pague, né? Não pague o IPTU, não, enfim, deixe essa coisa rolar, né? Enfim,
aquilo depois deve ter algum tipo de abatimento, depois para quitar, enfim, as pessoas, elas, aqui os brasileiros, né, acho que na maioria das vezes, sempre deixa lá para perto, né, de enfim, sempre protela, a questão é essa, protelar as coisas. Isso gera algum benefício, aliás, algum malefício, digamos assim, né, para a prefeitura ou então para as próprias pessoas? Isso aí tem um ônus, digamos assim? Adalberto, a gente pode destacar isso para quem é dono do imóvel. Por exemplo, às vezes você quer negociar o seu imóvel para aluguel ou até mesmo para venda, você tem que estar com esses impostos em dia. Porque se você vende o imóvel, você vai ter que abater desse desconto, né, do valor de venda. E aí, quando você deixa de pagar, entra juros e multa. E aí você acaba perdendo esse valor. Então, aquele que é proprietário do imóvel, ele geralmente já sabe que tem essa despesa. Então, se ele tem uma renda que deriva do imóvel, como aluguel, ele também tem que tomar o cuidado, porque muitas das vezes o inquilino novo, quando ele entra, ele tem o interesse de estar, vamos dizer, recebendo um móvel regular, para que não haja problema, certo? E, geralmente, no preço do aluguel, ou você paga diretamente, né, o valor cheio, com o valor do IPTU para o proprietário do imóvel, ou acaba o proprietário negociando, botando isso na cláusula contratual, para que ele pague o valor do IPTU. Enfim, aquele inquilino que aluga o imóvel, ele quer estar lá totalmente regular, que não tenha problema, certo? Porque ele pode usar o imóvel para residência, para imóvel comercial, e às vezes, principalmente no comercial, você precisa de uma certidão negativa, tudinho direitinho, porque a empresa está estabelecida aí. Então, por isso que é muito apropriado o dono do imóvel, ele sempre está olhando essa parte, porque para aqueles que utilizam para estar obtendo renda, como aluguel, ele tem que ter esses cuidados, principalmente na parte comercial. E aqueles que utilizam como residencial também necessitam de uma segurança, principalmente que esteja discriminado no contrato, porque senão ele pode ser cobrado no futuro como responsável de não ter pago o aluguel do período. Fica lá pro finalzinho. Wagner, muito obrigado aí pela sua análise, sempre com a gente aqui. Espero você na quinta-feira com mais economia aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia, uma ótima semana. Muito obrigado, Adalberto. Um grande abraço para você, minha amiga Mayra, para o Borges e para todos os amigos da Rádio Universidade. Um grande abraço, boa semana. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mara Nogueira, a gente tem break agora, tem Rádio Ciência, em seguida volta Jornal Rádio Universidade. Estereotipização de pessoas surdas cria barreiras para a inclusão. Você sabe a origem da palavra estereótipo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. UFMA aponta: estereotipização de pessoas surdas cria barreiras para a inclusão. As informações com Pedro Batista. Para além de informar, os meios de comunicação também são capazes de formar opinião, ditar tendências e moldar a visão sobre as pessoas. Sendo assim, a forma como cada grupo é representado nas mídias pode influenciar na percepção social e nas relações de poder na sociedade.
Isso quer dizer que se um grupo de pessoas é sempre associado a ideias preconceituosas, a percepção do público também vai ser influenciada a seguir essas ideias. Pensando nisso, uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão observa a representação de pessoas surdas nas mídias com um olhar atento à estereotipização. Intitulado A Estereotipização do Sujeito Surdo nas Representações Midiáticas, o estudo é conduzido pela acadêmica do curso de Letras Libras, Lienice Virgínia Silva dos Santos Pinto. A proposta é analisar os processos de estereotipização dessas pessoas no contexto brasileiro a partir da análise de discurso materialista, campo que investiga a produção de sentidos na relação entre língua, sujeito e história. De acordo com Lienice, essas representações estereotipadas afetam pessoas surdas em diferentes aspectos da vida. Quando a mídia ela representa repetidamente a pessoa surda como incapaz, digna de pena, né, sempre dependente de alguém, ela está contribuindo para moldar a forma como a sociedade interage com a comunidade surda, né? Isso nas escolas, nos serviços públicos, no trabalho. Isso vai criar barreiras para a inclusão. Então, o impacto disso vai além do olhar externo. Essas representações elas vão afetar os próprios sujeitos surdos, influenciando nos seus processos de autoidentificação, porque quando alguém cresce vendo a sua comunidade retratada apenas como vítima, né, ela dificilmente vai conseguir construir uma identidade baseada na legitimidade cultural e linguística que a comunidade surda de fato possui, né? Vídeos do YouTube, matérias jornalísticas e novelas brasileiras que abordam a surdez foram a base da análise, que buscou compreender a profundidade dos discursos construídos nessas produções. Como resultado, a pesquisa identificou duas formas de representação estereotipada. A primeira delas é a concepção da surdez como uma deficiência a ser corrigida, compensada ou superada. Isso fica ainda mais evidente na persistência do uso do termo surdo-mudo, que é considerado preconceituoso e pejorativo. Já o processo de vitimização constante de pessoas surdas também é considerado uma forma de estereotipização e é incorreta por negar a autonomia e a capacidade de autodeterminação da comunidade surda. Nas palavras de Lienice, garantir o protagonismo surdo é o principal caminho contra a estereotipização. A transformação mais urgente é garantir o protagonismo surdo. As pessoas surdas elas precisam estar não só, por exemplo, na frente das câmeras, mas elas precisam participar de todo o processo, né? Nas equipes de produção, no roteiro, em uma decisão editorial. Não é possível representar bem uma comunidade sem entendê-la e sem incluí-la nesse processo. E é fundamental investir também na formação de profissionais de comunidade sobre diversidade e cultura surda, o uso correto da terminologia que é surdo e não surdo-mudo, e reconhecer a Libras como ela é, né? Uma língua completa, com gramática própria, plena capacidade expressiva, e não como um simples conjunto de gestos. A pesquisa também reforça a importância das redes sociais para desafiar as representações incorretas. Nelas, as pessoas surdas conseguem assumir protagonismo no processo de comunicação, mas também pode ser espaço de amplificação de conteúdos preconceituosos. Há casos de pessoas surdas retratadas como facilmente enganáveis, ou a Libras, língua brasileira de sinais, apresentada apenas como um conjunto de gestos cômicos. A pesquisa foi conduzida no âmbito do PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com orientação do professor doutor do curso de Letras Libras da UFMA, Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho. Com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público, na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a palavra estereótipo, você sabe qual a origem? A palavra estereótipo tem origem no grego, formada pela junção de duas palavras, estereós,
que significa sólido ou rígido, e tipos, que significa marca, impressão ou molde. No início, o termo era usado na tipografia para descrever uma chapa de impressão fixa, capaz de reproduzir a mesma imagem ou texto várias vezes. Mas, no século XX, a palavra ganhou um novo sentido. Passou a ser usada para descrever ideias prontas e generalizações sobre grupos de pessoas. É como se um molde rígido fosse aplicado a todos os integrantes de um grupo, ignorando diferenças, histórias e individualidades. Por isso, estereotipar alguém significa reduzir a complexidade humana a uma imagem simplificada, muitas vezes injusta e preconceituosa. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. A Orquestra Filarmônica do Maranhão, iniciativa pioneira no estado, realizou o primeiro ensaio aberto na Igreja da Sé. Sob regência do professor Daniel Cavalcante, os 55 músicos apresentaram um repertório recheado de clássicos da música de concerto internacional, brasileira e da música popular maranhense. O evento marcou a preparação da orquestra para o concerto de estreia, no Teatro Arthur Azevedo, ainda com data indefinida. Essa parceria da FAPEMA com as Secretarias de Educação e Cultura do Estado e Teatro Arthur Azevedo assegura um investimento de R$700 mil apenas na primeira etapa. FAPEMA, impulsionando a produção cultural do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. De volta com Borges Júnior, Jornal Rádio Universidade. Informação ao vivo aqui para você, Borges, trazendo informações sobre a suspensão da pesca da tainha por arrasto. Adalberto, a pesca da tainha na modalidade de arrasta de praia foi suspensa nesse domingo, portanto, a partir do dia de ontem, desse domingo, suspensa então essa modalidade, isso após o país chegar a 90% do limite autorizado para a temporada de 2026, segundo o Ministério da Pesca. A decisão ela é preventiva, busca evitar que a captura ultrapasse a cota total estabelecida de 8.168 toneladas. A definição ela foi feita em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. As embarcações que já estavam em operação podem concluir as atividades em andamento, mas precisam desembarcar o pescado em até 24 horas após a captura. O controle ele é feito por um sistema de monitoramento em tempo real. Esse sistema acompanha os volumes pescados e garante o cumprimento das regras e, de acordo com o governo federal, o limite ele faz parte das ações de preservação da espécie e de manutenção sustentável da atividade pesqueira no país. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre a polícia que prende acusado de furtos no interior do estado. Mais detalhes sobre esse assunto. Mandado cumprido na última sexta-feira, mandado de prisão contra um homem investigado por vários crimes patrimoniais, prática criminosa no interior do estado. Ele foi preso pela Polícia Civil do Maranhão com apoio da Guarda Municipal. As investigações, elas mostraram que o suspeito atuava em Grajaú, Itaipava do Grajaú e ainda em Barra do Corda. Ele já tem 5 passagens pelo sistema prisional, responde por crimes como furtos qualificados, uso de chave falsa e escalada.
também associação criminosa, tráfico de drogas e ainda resistência à prisão. A polícia aponta ainda que ele pode ter ligação com cerca de 30 ocorrências já esclarecidas, além de outras 20 que ainda seguem em apuração. Em uma tentativa anterior de captura, o investigado ele conseguiu fugir, isso após reagir à abordagem de se esconder em uma área de mata próxima à aldeia Morro Branco, com a ajuda de terceiros. Dias antes da prisão, um suposto comparsa dele foi detido pela polícia militar após um furto. O homem então teria sido agredido por populares antes de ser levado à delegacia. Após o trabalho de monitoramento e troca de informações entre as forças de segurança, o suspeito então foi localizado e foi preso, agora encaminhado à unidade policial, unidade prisional, onde segue à disposição da Justiça. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Agora tem break, em seguida, Rádio Opinião, entrevista sobre o Júnior Violeta. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. O mês de junho é marcado pela campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Para trazer mais detalhes agora sobre essa campanha, a gente conversa com a professora do curso de Medicina da UFMA, Jacira Serra, mestre e também doutora em Políticas Públicas com área de concentração na violência contra a pessoa idosa. Professora Jacira, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Maravilha. Olha, falar, infelizmente, né, de coisa que não é muito boa, né? A questão da violência, das violências, né, contra a pessoa idosa, que são várias modalidades, né, de violência contra a pessoa idosa. Parece que a gente avança, né? O mundo avança em algumas coisas e em outras nem tanto, né? Parece que é essa impressão. A sociedade, né, de uma maneira geral, ainda trata muito mal os seus velhinhos, as suas pessoas idosas já. São várias formas, né? Várias tipologias de violência. Hoje eu estava lendo uma que às vezes a gente nem fala de violência, né? Um atendimento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma idosa que estava caída há um dia. Cadê a família? Né? Isolamento social. É uma violência que pouco se fala. E ela conseguiu ligar para o 190, pediu ajuda, mas com tanto frio, com fome, ela não conseguia dizer o endereço. A policial militar que atendeu conseguiu chegar no endereço e ela estava em condições. Então, às vezes, são violências que a gente nem fala, né? Cadê essa família? Onde ela está? Ninguém telefonou para essa idosa? Então, são várias formas. Às vezes, a gente fala muito da econômica, essa se vê muito na televisão, foi enganado, fez o empréstimo consignado, tantas coisas, mas essas que a gente quase não fala, não vê, elas estão aí. E é o que eu digo sempre, mesmo com toda a campanha, né, o Estatuto do Idoso é de 2003, né, que fala que é necessário eu dei essa aula semana passada para meus alunos, somos obrigados a notificar a suspeita da violência. Mesmo assim, os números cresceram, mas ainda é a ponta do iceberg, tem muitos que a gente não sabe. Falando de forma explicativa, né, dessas modalidades, você falou que essa da questão financeira, né, que é uma das que mais se fala, né, e outras nem tanto, né, são várias essas modalidades, né.
tem a humilhação, tem uma série de coisas. Né? A física, né, que as pessoas essa falam muito, né, quantas vezes chega numa emergência, caiu. Quando você vai ver hematoma, a gente conhece, não foi queda, foi empurrão, né? A psicológica, que essa não deixa marca física, mas deixa marca no coração, no peito, né? Todo dia você escutando velho cagão, velho mijão, só me dá trabalho, né? Então, muitas vezes você pega um idoso deprimido pedindo para morrer, mas é porque ele sofre humilhações diárias, né? A negligência, o abandono, né? A violência sexual, que às vezes as pessoas pensam que não existe contra o idoso. Não sei se você viu no outro dia também uma mensagem, uma idosa acordou 5h30 da manhã, estava varrendo a rua, de repente passou um homem, jogou ela para dentro de casa e a estuprou, né? Então, essa também as pessoas quase não falam. E a violência financeira, econômica, patrimonial, e tem as violências que, trazida pela professora Cecília Minaio, a violência estrutural, né? A violência institucional. Então, essa idosa que caiu, 72 anos, lúcida, orientada no tempo e espaço, estava viajando, caiu do último degrau de uma empresa aérea, né, que aconteceu semana passada, está indo visitar a filha, faz um traumatismo craniano. Eu não vi uma pessoa falar da violência institucional. É uma instituição que causa essa violência. Então, são várias tipologias que a gente precisa realmente falar, mostrar que existe. A que eu trabalhei na dissertação no mestrado foi a violência simbólica, essa que ninguém nem percebe que está sofrendo a violência, a naturalização de chamarem, de te infantilizar, está lá no Estatuto do Idoso. Me dá o bracinho, me dá a perninha, né? É infantilizar. Então, a gente tem que falar, é um mês para a gente falar, discutir em vários eventos, até para as pessoas que fazem saber que estão fazendo a violência e aqui recebe também. Professor, vocês são pesquisadores, né? Claro que existe uma comparação com outros países, né? Pelo menos essa é a impressão, né, que a gente tem, né? Aquela coisa também de complexo de vira-lata, né? Os outros países são bem melhores do que a gente, os países do primeiro mundo, enfim, como é essa comparação? Vocês se espelham em pesquisas em outros países, como é que fica isso? Infelizmente, o IPEA, né, que é um órgão internacional que estuda a violência contra o idoso, em 2001, numa grande reunião, falou sobre isso, e em 2006 começa essa campanha da violência contra a pessoa idosa. E ela ocorre em qualquer lugar do mundo. E eu acho muito interessante que, às vezes, as pessoas dizem assim, no Japão os idosos vivem melhor. Reportagem de semestre 2 meses atrás. Os idosos estão envelhecendo sozinhos, fazendo pequenos delitos para serem presos, porque, pelo menos na prisão, ele tem uma caminha quente, tem comida, tem com quem conversa. Então, o nosso complexo de vira-lata acha que não acontece nos outros países. Acontece sim, né? Acontece sim. E, às vezes, a gente naturaliza. Isso é da velhice mesmo, e não percebe as violências, as várias nuances de violência. Uma delas é a comunicação, né? Na época da Covid, o que eu recebi de meme com idosos, meme totalmente violentos. Prende-se ao velho, tem que ficar dentro da gaiola, não sei o quê. Então, eu todo dia fazia discurso sobre os memes que eu recebia. Então, a gente tem que realmente falar, discutir, conversar, para que a gente fique alerta sobre essas diversas tipologias da violência. Que coisa terrível, né? Para vocês também, né? Além da comparação, a gente sabe que a gente observa, né? Que ali a senhora deu um exemplo aqui de um mecanismo, né, de idosos utilizando aquilo né, para ter acesso a por viverem sozinhos, algum tipo de companhia, algum tipo de não é um atendimento, mas é um acolhimento, um tipo de acolhimento. Aqui no país, quais são os mecanismos que idosos, né, podem estar utilizando, instrumentalizando para justamente compensar, fazer essas compensações? Graças a Deus, aqui no Maranhão, nós temos uma rede, né, de apoio aos idosos. Ela
funciona, claro que a gente sempre quer que funcione mais, mas nós temos o Ministério Público, nós temos o CAPV, que é o Centro de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, os CRAs, os CREs, a Delegacia do Idoso, os Conselhos Municipal e Estadual do Idoso. Então, são fluxogramas, nós temos o nosso grupo, sempre tem um idoso perdido não sei por onde, aciona quem. Então, é uma rede que funciona sim, né? A gente tem muito orgulho disso. O CAPV, o nosso Centro de Prevenção à Violência contra o Idoso, foi o primeiro a nível de Brasil. A professora Isabel Lopsic, os defensores públicos estão sempre dando palestra. Então, nós temos realmente uma rede, claro que a gente gostaria que funcionasse melhor, mas funciona sim, e tem aonde o idoso procurar, onde se encontrar. No meu consultório, eu estou sempre encaminhando, faço um bilhete, vai para o CAPV, né? Quando a gente percebe, descobre, não só o idoso sofrendo a violência. Hoje, com o envelhecimento populacional, cada dia mais você tem uma idosa, eu digo uma porque geralmente o cuidado é feminino, cuidando de outro idoso. E todo mundo só olha esse idoso. E essa? Quem é que está cuidando dela? Né? Ela está sendo descuidada e cobrada da família, né? Porque chegam lá, final de semana, o velhinho está limpinho, cuidadinho, está reclamando de que ele não dá trabalho. Então, são várias tipologias de violência que a gente tem que estar discutindo, e é um mês intenso de discussões, de atividades em diversos locais. Professora, o tempo muda, né? Avança, as coisas mudam, as tecnologias, enfim, os costumes, comportamentos e tudo mais. Eu fui criado ali na área do São Francisco, ali o asilo de mendicidade, ele sempre foi uma referência. Qual é justamente a relação hoje com essas instituições? Elas ainda existem, elas ainda têm uma projeção, um trabalho, elas ainda são aquele ponto, né? Aquele local de se recorrer justamente a esse acolhimento? Parabéns, Adalberto. Eu digo sempre que as pessoas gostam de culpar as instituições de longa permanência, né? Hoje a gente, pelas políticas, não chama mais de asilo, chamam de ILPIs, instituições de longa permanência. Eu sou carioca, cheguei aqui em 84, trabalhei 10 anos no asilo também. Qual? Do asilo de medicidade. Foi, São E também trabalhei no Solar do Outono, quando era no Olho d'Água, agora é na Coab. Eles têm que existir, né? A Política Nacional da Pessoa Idosa é de 4 de janeiro de 1994. Na política fala de 7 modalidades de assistência. Nós andamos muito poucas em relação a ela. Mas eles têm que existir. Eu fiz uma atividade lúdica com meus alunos de medicina, asilo, botei um grupo para falar contra e outro a favor. Elas têm que existir. Dentro da política, está lá. Ele teria que existir o quê? Para famílias que não têm condições de cuidar desse idoso, o idoso está morando sozinho. Então, e eles têm todo um acompanhamento político hoje, de quem tem que ser o responsável, tem que ser da área de saúde ou um gerontólogo, toda uma avaliação. Então, eles têm ainda que existir, sim, e hoje de uma visão bem diferente do que a gente tinha naquela época, que era só um depósito, né? Então, hoje, nós temos vários trabalhos do curso de medicina, eu sempre levo, e outros cursos, a gente está sempre junto, acompanhando, mas eles têm que existir pelas próprias condições do nosso envelhecimento populacional. Nós envelhecemos em 3 décadas o que a França levou 120 anos. E a França tornou-se um país desenvolvido primeiro e envelheceu depois. Nós estamos envelhecendo em 3 décadas sem ter resolvido o nosso problema da criança, do adolescente, da educação, do saneamento, da habitação. Então, é mais um problema. Além disso, nós envelhecemos num país desigual, né? Extremamente desigual. Então, um lavrador do Rio Grande do Sul envelhece totalmente diferente de um lavrador nordestino. Então, são muitas coisas para a gente discutir e entender, né? Não é fácil para uma família pobre comprar uma fralda. O pacote de fralda é caro. E, às vezes, o médico que atende não ensina, não fala, não explica que a fralda está lá na farmácia básica. Você pode fazer para ele receber também um pacote de fralda. Então, é isso. Nós estamos... Claro que a gente fala isso o ano inteiro,
mas pelo menos é um mês para que a gente conscientize, informe, mostre que existe, que às vezes as pessoas nem sabem que existe essas diversas modalidades. Professora Jacira, para a gente finalizar, a senhora citou um termo aí que me remeteu à questão da lei antimanicomial, né? Como é que fica justamente essa relação, já que com essas casas, né, manicômios também acaba depósito, que a senhora falou, depósito de pessoas. Esses locais acabavam sendo depósito de pessoas também idosas. E acabaram, né? Há toda uma tentativa de acabar. Aqui no Maranhão a gente não ouve muito. No Rio tu ouve demais, São Paulo, né? Quantidade de casas clandestinas, né? Que no outro dia teve um incêndio numa em São Paulo, que nem placa de casa de idoso era, né? E nem a vizinhança sabia. É um local disfarçado. Disfarçado, era uma casa. Quando pegou fogo, que viram que os idosos estavam de noite sozinhos, né? Então, infelizmente, ainda tem muitas casas clandestinas. Aqui a gente vê menos, o nosso defensor público realmente são muito atuantes, qualquer denúncia, importante a pessoa denunciar. E também não colocar seu idoso no local que não tenha registro, né? Vamos investigar, credenciado, a mesma coisa que está acontecendo com a medicina, né? A pessoa ir fazer a cirurgia estética num quarto de hotel, claro, obviamente, tu vê que não é um médico, né? E depois que morre tem toda a confusão. Então, a mesma coisa, você não coloca um filho teu sem investigar a escola, se a escola é boa, você não procura um médico sem se informar que esse médico. Procure também essa casa, se ela é registrada, se ela está registrada no conselho, se ela tem todas as normas para funcionar. Profissionais credenciados e tudo. E isso, claro, com certeza. Professora, muito obrigado pela sua presença, suas informações, tá? E conte com a gente aqui da Rádio Universidade, nessa campanha, nesse Junho Violeta, que é a campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Acabei de conversar com a professora do curso de Medicina da UFMA, Jacira Serra, que também é mestre, doutora em Políticas Públicas, com área de concentração em violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Mara Nogueira, vamos para o break, tem esporte em seguida. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. São 8h35, vamos agora às dicas de concursos e oportunidades. Concursos e oportunidades. E você confere as dicas de concursos e oportunidades com com Leandra Nogueira. E a semana começa com ótimas dicas, iniciando com o programa Jovem Aprendiz da Vivo. São mais de 350 vagas no país, incluindo São Luís e Imperatriz. As vagas são destinadas a jovens de 14 a 24 anos, matriculados ou que já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até 14 de julho pelo site vivo.gup.iu. Inscreva-se! Continuando com o concurso público da Prefeitura de Carolina, a 860 quilômetros de São Luís. São 381 vagas imediatas e de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior, para os cargos de auxiliar de trânsito, eletricista, agente de segurança e vigilância, assessor jurídico, contador, entre outros. Inscrições até 6 de julho no site concursosicap.com.br. Taxas de R$ 90 a R$ 140. Participe!
finalizando com o seletivo de estágio da Equatorial Maranhão, que oferece vagas para estudantes nas áreas de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda a partir do 3º período. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail imprensa@equatorialenergia.com.br até o dia 23 de junho. Não perca! Elis Rodrigues, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. E agora vem Borges Júnior para falar sobre polícia que prendeu o acusado de furtos. Isso aconteceu no interior do estado, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, mas antes a gente fala sobre um policial de folga que impediu um assalto no Turu e o suspeito acabou ferido. Um policial militar de folga impediu uma tentativa de assalto na madrugada, fato acontecido nesse sábado, foi no bairro do Turu, aqui em São Luís. A ocorrência envolveu 2 suspeitos durante a ação criminosa. Na intervenção, um dos homens acabou sendo baleado e precisou de socorro imediato. Ele foi então encaminhado a uma unidade de saúde, a uma unidade hospitalar. Equipes do 40º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e chegaram ao local para dar apoio. A área, então, foi isolada e durante a ocorrência houve apreensões. Foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta roubada e outros objetos, como capacetes, chave de ignição e uma quantia em dinheiro em espécie. O policial envolvido, ele é lotado no 45º BPM. O caso segue sob investigação e o 40º BPM informou que o patrulhamento na região continua reforçado, principalmente nos fins de semana. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre esse caso do bebê que morreu e 5 ficaram feridos em Balsas. Um grave acidente entre 2 carros terminou, então, nessa tragédia. Na noite de sábado também, foi na estrada do Maravilha, em Balsas, que fica no sul do Maranhão. Um bebê de apenas 2 meses morreu após ser socorrido e, de acordo com as informações, 6 pessoas estavam envolvidas na colisão, com 3 ocupantes em cada veículo. Em um dos carros estava um homem, uma mulher e também o bebê, que chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com impacto, uma das vítimas ficou presa às ferragens. Ela precisou então ser retirada por equipes de resgate. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi acionado e prestou atendimento no local da ocorrência. 5 pessoas ficaram feridas. Entre os casos, houve aí um registro de trauma na cabeça, lesão no tórax e corte no rosto, também nas pernas. Uma das vítimas foi levada em estado grave, enquanto as demais foram encaminhadas ao Hospital Regional de Balsas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Agora falar sobre a Universidade Federal do Maranhão. Foi divulgada a lista de eleitores aptos para a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, né? Exatamente, Adalberto. Lista que já pode ser conferida. A comissão eleitoral que trata do processo eleitoral para a escolha dos membros da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal do Maranhão divulgou então o edital de número 4. O edital 4, ele tem a lista final dos eleitores aptos a votar no processo. A lista, ela contempla os técnicos administrativos em educação ativos, aposentados e pensionistas. É preciso acessar, então, o site do portal do processo eleitoral para a escolha da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação para acompanhar a publicação dos editais, resultados e demais documentos. Quaisquer dúvidas, elas podem ser direcionadas à Comissão Eleitoral. Tem um e-mail para que sejam enviadas essas dúvidas, que é o CECSIS, repetindo, CECIS,
cecis@ufma.br. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8 horas 43 minutos, vamos para o esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. É isso aí, Mari. A gente começa falando do maranhense Wesley, que não vai defender o Brasil na Copa do Mundo 2026 após sofrer lesão de grau 3 na coxa esquerda durante amistoso contra o Egito. O jogador deve se recuperar dentro de 40 dias. O anúncio foi feito no domingo, dia 7. Com a saída de Wesley, o treinador da seleção brasileira convocou o volante Ederson, que joga no Atalanta da Itália e se apresenta na seleção no treino desta segunda-feira, dia 8. O maranhense se manifestou nas redes sociais dizendo que está passando pelo momento de cabeça erguida. A seleção estreia na Copa do Mundo no dia 13, às 7 da noite, contra o Marrocos. Continuando os resultados aí dos times maranhenses na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2026. No sábado, dia 6, Mayra, a Imperatriz se classificou para a segunda rodada do campeonato após vencer a Tunaluso do Pará por 4-0, com 2 gols de Ivan Fortuna e um de Wilson José e outro de Luizinho. Já no domingo, o IAP foi derrotado pelo Maracanã do Ceará por 2-0, com os gols de Matheus Ramos. Com a derrota, o time encerrou a primeira fase na última colocação na tabela. No mesmo dia, o Motoclube perdeu para o Parnaíba, do Piauí, por 1-0. O único gol da partida foi de Gleriston. Com a derrota do time maranhense, o time maranhense não avança para a segunda fase. Ficou ruim aí para o Moto. Adalberto, já o Sampaio foi derrotado pelo Iguatu do Ceará por 1-0, com o gol de Matheus Lima. Mesmo com a derrota, a Bolívia querida permaneceu no G4 e conseguiu avançar para a segunda fase. Para finalizar, a Mayra tem Sampaio Basquete. Venceu César Araraquara por 61-48, partida pela 17ª rodada da Liga de Basquete Feminino. Cestinha da partida foi Rafa Monteiro, do Tubarão, com 14 pontos, 4 assistências e 1 rebote. O próximo confronto vai ser na quinta-feira, agora dia 11, às 7h30 da noite, contra o São José, no ginásio Nina Rodrigues. O time segue na primeira colocação da tabela da LBF, com 16 vitórias e 94% de eficiência. É isso aí, força, meninas. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Mayra, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã, a partir das 7h10, com mais informações. Uma ótima semana. Mayra Nogueira. Vou continuar, né? Vou continuar. Você, claro, né? Depois de avançar, depois de... Conexão Pet agora, avançar, fala defensoria, e eu volto com Manhã 106. Com muita música para você. Começando a semana com a gente na Rádio Universidade, 40 anos. Tchau. De talentos no ar. De talentos no ar. Bom dia, Adalberto. Até amanhã no Jornal. Até. Conexão Pet. Informações acessíveis e confiáveis. Dicas práticas para cuidados preventivos e as últimas inovações em medicina veterinária. Saúde e bem-estar do seu pet e da sua família. Conexão Pet. Toda segunda, 8h45 da manhã, na Universidade FM.